você, né? Hã? E ele tendo que segurar a barra pra... Também. Mas falando em livro, né? Conta um pouco pra gente. Você Gente. escreveu o teu livro? A gente já tava falando sobre isso. A gente começou a Não, falar. porque eu sabia que você tinha um diário, mas que ele não tá em circulação Foi. mais. Então, aí eu até falei, não tem uma cópia aí pra mim? Ela, não. Eu falei, eita, Gente, queria eu tenho cópia. uma cópia desse livro Eu adoro diário. que eu guardei e escrevi uma cartinha pro Lorenzo, explicando pra ele tudo que eu passei, por que eu decidi publicar. E aí, por que eu decidi, né? Era esse diário. E quando eu tive o Lorenzo, começou a vir muita crítica. Sabe, aquela época as mulheres ainda não eram tão unidas. Então, eu fui muito criticada. E nisso eu falei, gente, eu vou pegar esse diário, vou publicar pra eu contar minha história, porque aí as pessoas vão saber que não é o que elas estão falando. E aí, quando eu publiquei, a única coisa que eu fiz, eu escrevi e passei para um editor corrigir. Tipo assim, eu não cheguei a ler o livro de novo. E aí tem alguns relatos da minha mãe também, que ela conta como foi para ela, porque para os meus pais foi uma barra muito grande também. E a minha mãe teve que segurar tudo para mim. Porque quando eu descobri, tipo, ela teve que segurar muita coisa mesmo. E aí eu falei, quando eu tinha 16 anos, eu ia na psicóloga e eu ainda era muito ferida, sabe? Com essas críticas, tudo, era uma coisa que me machucava muito. E aí eu falei pra ela, olha, eu acho que eu vou publicar. Ela falou, você tem certeza? Aí ela conversou com a minha mãe conversou comigo. E elas falaram, é uma decisão sua. A minha mãe sempre deixou tudo muito para que eu escolhesse, sabe? Uhum. Então ela falou, filha, pensa em todos os prós, em todos os contras. Se é sua vontade de expor a sua história, então eu vou estar do seu lado. Independente do resultado, eu estou do seu lado. E aí o editor editou, fizemos o livro e publicamos. E aí o que aconteceu? Quando a gente publicou o livro, aí que eu recebi ataque. Se eu achava que tinha antes, foi muito pior. Porque todo mundo, aquela época, 6 anos atrás, culpavam muito a mulher, amiga. Então, assim, eu era culpada de toda a história, eu era culpada de ser mãe solteira. Usavam muito esse termo mãe solteira. E hoje eu fui aprender na gestação do Lucas, que hoje a gente fala mãe solo. Porque mãe realmente não tem estado civil, né, gente? Exato. Uhum. Então, é muito aprendizado. Meu Deus, a gente vai vendo e aprendendo. Mas que bom que a tua família esteve sempre ao teu lado, né? Isso sempre, é muito amiga, importante, sempre. porque acho que o pior de tudo, assim, é nesses casos que a menina muito jovem acaba, né, tendo um filho e os pais não dão amparo, não tão próximos. Não, minha mãe sempre foi assim, colada comigo. E justamente quando publicou o livro, que ela viu tudo o que estava acontecendo, que eu me tranquei num quarto e ela viu que todo o tratamento que eu tinha feito ia por água abaixo, porque eu estava voltando toda a depressão, ela falou, preciso tirar de circulação. Então, vendeu quase tudo na livraria, ela foi lá e tirou, porque eu fiquei muito mal. O que você escreveu lá, ela sabia o que tinha? Você já tinha falado com ela ou foi uma parada que era seu diário e você só desabafava naquele diário? Ela descobriu junto com o livro. Ela com o leu diário. e falou, nossa, eu nem imaginava que isso estava se passando na cabeça dela. Era muita coisa no livro, porque eu conto do relacionamento que eu vivi com o pai dos meus filhos. E era muita coisa pesada, que eu acho que naquela época eu não tinha maturidade nem para contar isso para minha mãe. Hoje eu consigo conversar sobre os assuntos com muito mais tranquilidade, porque eu vivi 7 anos isso. Eu vivi 7 anos dessa história, então é como se agora eu estivesse sendo uma nova pessoa, Você sabe? amadureceu também, né? Muito. Nesse período todo. Muito, eu sou muito grata por isso, sabe? Porque eu sou outra pessoa. E com certeza também, eu acredito muito que às vezes a gente pensa assim, né? Nossa, por que eu tô passando por essas aprovações, né? Por que eu tenho que passar por tudo isso? Mas se não fossem essas coisas, talvez na nossa vida, a gente não amadureceria tanto, Total. né? Eu acredito muito que tudo que acontece na nossa vida, até o que parece ser ruim, na verdade é muito bom, porque isso faz a gente crescer, faz a gente ficar mais madura, passar, né, de cabeça erguida, não repetir os mesmos erros. Total. E você, com certeza, é uma prova de que teve que passar muitas vezes por esses altos e baixos, né? Recentemente a gente também acompanhou que você passou por algumas situações assim, mas imagina, você grávida, passando por tudo isso, né? Até queria saber de você como foi para ti ter um nenenzinho recentemente, né? E a gente até viu que muita gente te atacou pelo fato de você não ter amamentado ele, mas conta pra gente o que aconteceu de fato, né, que as pessoas não sabem. Mica, eu acho que isso é um assunto muito bom pra gente conversar, porque a gente se sente muito obrigada a ser uma mãe perfeita, sabe? No quesito, eu preciso amamentar, eu preciso ter a Golden Hour, eu preciso ter o parto perfeito. O parto perfeito é o seu parto, entende? Então, eu não tive leite pelas situações que eu passei. A gente estava até falando sobre... Desculpa. Imagina. Sobre isso, né, que
devido ao estresse, não produzo leite. A gente estava vendo, eu até tirei a dúvida para saber exatamente o hormônio, né? Aham. Que a gente estava falando da ocitocina, mas é a prolactina que Isso. produz o leite, mas a ocitocina é o que faz descer o leite, né? Exatamente. E nos momentos de estresse pode tanto reduzir a produção quanto inibir, né? Sim. Realmente não descer o leite. E eu não tive, desde o primeiro momento, o Lucas amamentou na mamadeira. E eu também não amamentei do Lorenzo, porque eu não consegui. E é uma coisa, assim, muito difícil, porque a gente tem vontade, né? E a minha irmã tinha acabado de ganhar neném, ela amamentou. E ela falava, filha, você não tem ideia de como é o olhar do neném pra você naquele momento. É uma coisa muito especial. E aí a gente se culpa muito por não ter conseguido, sabe? Eu me culpei muito. Mas eu tive todos os momentos com o Lucas, então isso me tranquilizou, sabe? Eu dava mamar pra ele todo dia e olhava no olho dele da mesma forma. Aham. Então, eu descobri que eu não sou menos mãe por isso, sabe? Com certeza. E eu até fiz uma viagem pra Dubai, né, que a gente tava falando sobre Aham. isso. E aí veio todas essas questões de novo. Uai, mas você não tá amamentando e tal? A gente tem que normalizar mais isso, porque... E também até pelas mães que têm leite... A gente sabe o quanto é importante a amamentação, mas Muito. também que não é toda mulher, toda mãe, né, isso. que consegue às vezes amamentar. E isso Isso. acaba até dificultando para a própria mãe de aceitar isso, porque é Muito. óbvio que toda mãe tem o desejo de poder, se, né, tem a produção de leite, Alimentar o alimentar seu o filho. filho e ter todo esse zelo, o carinho. Uhum. Eu até hoje, o Gael, ele tá com 1 ano e 8 meses. E só agora que ele tá parando, assim, de mamar, porque também, né, ele tá sentindo que já mudou, já alterou o sabor do leite, que eu tô grávida de Aham. novo. A caretinha que ele faz, É, né? aí às vezes ele pega, ele coloca a boca no meu peito dele, olha e faz cara de bravo, assim, pra mim. Não gostei muito. Porque também na gravidez dizem que também a produção de leite acaba parando um pouco pra produzir o bebê, né? Aham. Então, ele já tá sentindo assim, aí ele também não pede muito, às vezes, só quando ele quer um chamego, ele vem no meu peito. Meu amor, é tão bom. E é muito bom, mas a gente não pode também querer apontar o dedo, né, para as mulheres que não conseguem amamentar, porque a gente não sabe a história delas, Sim. se é o que está acontecendo por trás. Eu acho, assim, que realmente que a gente tem que muito normalizar isso, tipo... Se você deu mamar no peito, que lindo, é muito bom, deve ser algo, assim, maravilhoso. Você pode falar, né, amiga, com propriedade. Mas se você não conseguiu, mesmo que você tenha tido leite, tá tudo bem também. Você não é menos mãe por isso, sabe? Acho que é uma coisa que a gente tem que falar sobre, porque não é falado muito. E você é uma guerreira, né, Pétala? Porque passar por puerpério, 2 puerpérios, com 2 estresses desse nível que você passou, Sim, amiga. não deve ter sido fácil. Eu sempre, graças a Deus, eu e o Cris, a gente sempre tentou levar a nossa vida, assim, de uma forma muito leve, né? E no meu puerpério, eu tinha, às vezes, assim, eu nunca abri isso pra ele, mas... Rola uma insegurança na gente, rola, tipo, umas coisas, umas neuroses que a gente fala, Total. nossa, né? Por que eu tô pensando isso? Mas é por conta de toda essa questão hormonal, Aham. né? E eu fico muito feliz em saber que hoje você tá bem aqui na nossa Obrigada, frente, amiga. sorridente, tá Nossa. conseguindo se reerguer mais uma Aham. vez, né? O meu puerpério, assim, no início foi incrível, sabe? Porque eu me dediquei 100% a ele. Aí, quando aconteceu tudo que aconteceu, aí foi mais difícil, porque eu pegava meu filho no colo... A mosquitinha. Tá curioso, tá curioso. A mosquitinha é os perfil de fofoca aqui, ó. Falam mal de mim com que Olha lá, veio pra mim, ó. Olha lá. Você tá falando? Você estava falando da questão do puerpério, que no começo foi super tranquilo. Lembrei. Sou uma esquecida, mas aí... Aí, então, tipo assim, foi muito gostoso pra mim o início do puerpério. E quando aconteceu tudo aquilo,